A história começa em um restaurante de luxo que brilha com lustres, onde o poder veste um sorriso e a crueldade se esconde por trás de ternos caros. Uma mulher grávida sussurra, implorando por clemência, depois que o marido lhe chuta por debaixo da mesa, o orgulho dele mais forte que a dor dela. Mas o que ele não sabe é que um homem discreto no balcão está observando cada movimento. Ele não é um homem qualquer. É um milionário disfarçado que tem o poder de transformar este momento de abuso em uma tempestade de justiça. O que se segue é uma história de arrogância, bravura e redenção que vai abalar tudo o que este homem construiu. O murmúrio suave do jazz pairava pelo salão do Mesa de Veludo, um dos restaurantes mais exclusivos de São Paulo. Os lustres dourados cintilavam como estrelas presas, espalhando seus reflexos sobre a cristaleira e o mármore polido. Os garçons, em coletes pretos impecáveis, deslizavam entre as mesas carregando garrafas de vinho safra e pratos de salmão selado. Seus movimentos eram precisos e elegantes. Era o tipo de lugar onde as conversas eram sussurradas, as risadas refinadas, e todos fingiam que suas vidas eram perfeitas. Na mesa 14, a perfeição já começava a se rachar. Clara Mendes estava sentada com as mãos cruzadas no colo. Sua aliança de casamento brilhava com a luz. Estava grávida de 7 meses, usando um delicado vestido de seda azul claro que mal cobria sua figura em crescimento. Seu rosto, antes radiante de calma e confiança, agora parecia pálido e esgotado. O homem à sua frente, Daniel Oliveira, seu marido, vestia um terno azul marinho sob medida, o traje de um homem que acreditava que o mundo lhe pertencia. "Me dê o telefone, Clara", ele disse sem levantar o olhar do bife. Os dedos dela se apertaram levemente em torno da bolsa. Ela não respondeu. Seu coração batia mais rápido do que o tic-tac do relógio de parede atrás dela. Daniel levantou o olhar lentamente. Seus olhos azuis eram frios e irritados, como se o silêncio dela fosse uma ofensa pessoal. "Não me faça repetir. Eu sei que você tem mandado mensagens para alguém." A garganta de Clara secou. Havia passado anos aprendendo a ler as beiradas de seu temperamento, o silêncio antes da tempestade. "Eu só escrevi para a minha médica, sobre as vitaminas", disse ela suavemente. Ele riu por baixo, um som amargo que fez o casal da mesa vizinha olhar. "Mentindo de novo? Acha que sou idiota?" O ambiente polido do restaurante continuou ao redor deles, mas algo invisível mudou no ar. Os garçons evitaram olhar em sua direção. A mulher na mesa ao lado sussurrou algo para o marido, que gesticulou para ela ficar em silêncio. Os dedos trêmulos de Clara se estenderam para o copo d'água. Ela queria acalmar a tensão, dizer algo que suavizasse a aspereza em seu tom, mas as palavras não saíam. Daniel se inclinou mais perto, baixando a voz até que só ela pudesse ouvi-lo. "Você me envergonha, Clara. Você fica aí sentada como uma santa inocente enquanto as pessoas pensam que eu maltrato você. Adora me fazer parecer mal, não é?" Ela balançou a cabeça rapidamente, aterrorizada de que ele fosse explodir em público. "Não, Daniel. Por favor, eu só..." "Chega!" ele sussurrou com fúria contida. A perna dele se moveu sob a mesa. Um chute repentino e violento atingiu sua canela. A dor subiu pelo corpo, fazendo-a ofegar. O garfo caiu no prato com um som metálico que ecoou no salão. Por um instante, o restaurante inteiro ficou em silêncio. O piano parou. Um garçom virou a cabeça. Uma taça de vinho quase caiu antes de ser pega no ar. Os olhos de Clara se arregalaram. Mal conseguia respirar. A mão foi instintivamente para a barriga. O bebê se moveu lá dentro, assustado pelo pulso acelerado da mãe. As lágrimas encheram seus olhos. A voz tremeu enquanto ela sussurrava, quase sem ar.
Não me chute de novo, por favor. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Dezenas de olhos se viraram para eles. Daniel, notando a tensão repentina, recostou-se na cadeira e ajeitou as abotoaduras, fingindo que nada havia acontecido. Está tudo bem, disse ele com uma risada forçada. São só os hormônios. Vocês sabem como é. O casal ao lado trocou olhares de repulsa. A luz de um celular brilhou fracamente enquanto alguém começava a gravar, fingindo verificar mensagens. O rosto de Clara queimava de vergonha. Ela queria desaparecer, fundir-se na cadeira e nunca mais ser vista. Mas não podia se mover. A dor na perna latejava a cada batida do coração. Daniel fez um sinal para o garçom. Estamos prontos para a conta, disse com aquele tom autoritário que usava com seus funcionários. O garçom hesitou. Tinha visto tudo. Todos tinham visto. Senhor, disse o jovem em voz baixa, talvez devêssemos. A cabeça de Daniel levantou-se bruscamente. Está me questionando? Sua voz subiu o suficiente para que todo o salão ouvisse. Faça o seu trabalho e me traga a conta. O garçom engoliu em seco e se afastou. O ar estava tão tenso que parecia prestes a se quebrar. Do outro lado do salão, um homem em um casaco preto simples observava a cena. Estava sentado sozinho no balcão, bebendo água e fingindo olhar para o celular. Sua expressão não mudou, mas seus olhos não se desviaram do casal. Nathan Silveira não era apenas um cliente. Ele era um homem que conhecia o preço do silêncio e não estava disposto a pagar. Daniel voltou a se inclinar para Clara, seu sussurro agora cheio de veneno. Você me fez parecer um monstro. Sorria para as pessoas pararem de olhar. Clara piscou para conter as lágrimas, forçando um sorriso fraco. Sua visão estava embaçada. As luzes dos lustres se misturavam em halos dourados. Sua mente gritava por ajuda, pedindo que alguém fizesse alguma coisa. Mas ninguém se moveu. Ninguém se atreveu. Então, no reflexo do espelho do restaurante, ela notou que o homem do casaco preto se levantava lentamente. Deixou o celular sobre o balcão e sussurrou algo para o garçom. Daniel estava ocupado demais olhando para o relógio para perceber. O murmúrio baixo do restaurante voltou, mas uma sensação de inquietação percorreu o ar. A mão trêmula de Clara descansou sobre a barriga. Dentro dela, a vida se movia. Um leve chute, um lembrete de que ela não estava completamente sozinha. Sua respiração falhou. O corpo ainda tremia. O gosto de sal e de medo permanecia em seus lábios. O momento se estendeu infinitamente, como uma fotografia presa entre dois batimentos cardíacos. E enquanto o som dos passos do garçom se misturava ao murmúrio das vozes, um pensamento continuava se repetindo em sua mente. Por favor, Deus, que isso acabe. O mesa de veludo nunca tinha estado tão silencioso. Até o ar parecia prender a respiração. O suave tinido dos copos, as risadas, a música de fundo, tudo tinha desaparecido em um único instante. O suspiro de Clara ainda pairava no ar como um eco inquietante. Ela estava imóvel em sua cadeira, uma mão agarrando a beira da mesa e a outra segurando sua barriga inchada. Seu rosto estava pálido, quase translúcido sob as luzes douradas e quentes. Ao redor dela, uma dúzia de conversas haviam parado no meio da frase. Um garçom permaneceu por perto, sem saber se devia intervir ou fingir que não tinha visto nada. O pianista tinha tirado as mãos do teclado, observando o casal em silêncio. O luxo do restaurante agora parecia um palco cruel, onde cada lustre brilhante e cada superfície polida amplificavam sua humilhação. Daniel Oliveira recostou-se na cadeira, como se o chute não tivesse sido mais do que um pequeno deslize. Pegou sua taça de vinho novamente e bebeu um gole longo e deliberado.
O líquido vermelho capturou a luz enquanto ele o girava entre os dedos. Um homem tranquilo que acreditava ter o controle de seu mundo. Ou assim ele pensava. Clara tentou controlar a respiração. Seu corpo tremia incontrolavelmente. A dor na perna latejava a cada batimento. Sentia os olhares dos estranhos perfurando-a, mas ninguém dizia uma palavra. Alguns estavam com medo. Outros eram muito educados. Alguns simplesmente preferiam fingir que ela não existia. Na mesa ao lado, uma mulher com pérolas se inclinou para o marido. Sussurrou suavemente, mas o silêncio fez suas palavras serem ouvidas mais do que ela imaginava. Ele chutou ela. Ela está grávida. Fale baixo. Esse homem parece perigoso. Outro cliente do outro lado do corredor murmurou baixinho. Aquele é Daniel Oliveira. Ele é dono da metade dos edifícios no centro. Não convém se meter com gente assim. Clara ouviu. Cada palavra era como uma faca girando em sua vergonha. Seus lábios tremiam. Ela quis se defender, contar a verdade, mas não pôde. Sua voz estava presa, como se o medo tivesse fechado sua garganta. O gerente do restaurante apareceu no fundo do salão, atraído pela atenção. Era um homem alto, de uns 50 anos, com uma camisa branca impecável e um sorriso cortês que desapareceu ao ver o rosto cheio de lágrimas de Clara. Ele se aproximou com cautela. Senhor Oliveira, disse em tom hesitante, está tudo bem? Daniel levantou o olhar lentamente e pousou a taça com uma calma exagerada. Claro, respondeu suavemente. Minha esposa está um pouco emotiva. Sabe como é a gravidez? O gerente hesitou. Seu olhar foi da expressão controlada de Daniel às mãos trêmulas de Clara. Ela estremeceu, os nós dos dedos brancos ao se agarrar à toalha de mesa. Senhora, perguntou o gerente em voz baixa, precisa de ajuda? Antes que ela pudesse responder, a voz fria de Daniel cortou o ar. Ela não precisa de nada. Nós vamos sair logo. Ele estendeu a mão sobre a mesa, não com ternura, mas com autoridade, como se quisesse retomar o controle. Clara recuou, levando o braço ao peito. O gesto não passou despercebido. Várias pessoas levantaram discretamente seus celulares, fingindo olhar notificações enquanto gravavam tudo. O jovem garçom voltou com a conta. Seu rosto estava tenso, a mandíbula apertada. Colocou a pasta de couro sobre a mesa e murmurou. Senhor, eu acho que ela precisa de atenção médica. Os olhos de Daniel se voltaram para ele, frios e afiados. Cuide da sua vida, disse em voz baixa, mas carregada de ameaça. O rapaz deu um passo para trás. Clara engoliu em seco. Sua garganta ardia. Tudo ao seu redor parecia embaçado. As luzes dos lustres muito brilhantes para sua visão nublada. Seu reflexo parecia fraco nos talheres de prata. Nele, ela viu uma mulher cansada, pequena, quebrada. Ela quis se levantar, quis ir embora, mas suas pernas não respondiam. O silêncio foi quebrado novamente, suavemente no início. Ela está chorando. Alguém sussurrou. Olhe, ela está chorando de verdade. Talvez não tenha sido intencional, disse outra voz com dúvida. Talvez tenha sido um acidente. Acidente? Você viu com que força ele bateu nela? Os sussurros cresceram como ondas percorrendo o lugar. Alguns clientes estavam indignados, outros curiosos, e alguns já estavam escrevendo em suas redes, com o brilho do celular refletido em seus olhos. Daniel se mexeu desconfortável. Podia sentir que a atenção começava a se virar contra ele. Mas em vez de se desculpar, ele sorriu com crueldade. As pessoas adoram um pouco de drama, disse com arrogância. Ele empurrou a cadeira para trás e se levantou, abotoando o casaco. A cadeira arrastou no chão com um som desagradável.
Clara, disse com frieza, levante-se, nós vamos embora. Os lábios dela se abriram, mas nenhum som saiu. Ela balançou a cabeça suavemente. Eu não consigo, sussurrou. Os olhos de Daniel se estreitaram. Ele se inclinou e baixou a voz. Não faça um escândalo. Mas o escândalo já estava feito. Cada celular, cada olhar, cada murmúrio o haviam trancado em uma história que ele não podia mais controlar. O gerente deu um passo à frente novamente, tentando acalmar a situação. Senhor Oliveira, por favor, deixe-nos ajudar. Talvez vocês devessem esperar os paramédicos. Daniel riu. Paramédicos? Você está louco? Por acaso eu pareço um criminoso? A palavra ficou suspensa no ar. Criminoso? Os olhos de Clara se encheram de lágrimas novamente. Ela virou um pouco a cabeça e viu algo no fundo. O homem do casaco preto ainda estava lá, no balcão, observando a mesa. Ele não se movia, mas havia algo em seu olhar que lhe deu uma estranha sensação de segurança. Como o primeiro fôlego depois de se afogar. Daniel estendeu a mão para segurá-la pelo braço. Ela se afastou instintivamente, derrubando o copo d'água. O líquido escorreu pela toalha de mesa, pingando no chão. Um garçom se apressou com uma toalha, mas Daniel o deteve bruscamente. Não toque nela! Desapareça da minha vista! O garçom parou e recuou em silêncio. Clara limpou o rosto. Seu corpo tremia. Por favor, pare! Você está me machucando. Sua voz era fraca, mas todos a ouviram. Essa frase mudou algo no ar. Os sussurros se tornaram murmúrios. Uma mulher se levantou de sua cadeira. Isso não está certo, disse com firmeza. Outra a seguiu. O rádio do gerente emitiu um leve estalo. A confiança de Daniel começou a se quebrar. Ele ajeitou a gravata desajeitadamente, fingindo que ainda dominava a situação. Mas o feitiço havia se quebrado. Clara permaneceu sentada, com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela olhava para o copo vazio à sua frente, a mancha vermelha na borda como um lembrete de tudo o que havia perdido. O garçom ficou perto da parede, segurando seu celular. O gerente sussurrou algo para ele, e o rapaz assentiu antes de sair rapidamente para o corredor. Clara ainda não sabia, mas a ajuda já estava a caminho. E do outro lado do salão, o homem tranquilo do casaco preto finalmente pousou seu copo. Olhou para a mesa onde Daniel Oliveira se impunha sobre a esposa e apertou a mandíbula. A luz fraca delineou as bordas de seu rosto, tirou um pequeno celular do bolso e apertou o botão de gravar. Os murmúrios não paravam. Subiam e desciam como ondas contra o vidro, cada sussurro carregando as mesmas palavras. Violência, marido, grávida. Daniel Oliveira sentia isso no ar. O julgamento, o desprezo, o calor da condenação silenciosa que lhe queimava as costas. Podia ver os celulares inclinados em ângulos sutis, as câmeras capturando fragmentos de sua humilhação. Isso o enfurecia. Havia passado anos construindo sua imagem, criando a ilusão perfeita de controle. E agora, em apenas 2 minutos, uma mulher trêmula e alguns estranhos com seus celulares podiam destruir tudo. Forçou um sorriso, o que usava na frente dos investidores. Suave, ensaiado, quase encantador. Então falou, alto o suficiente para que todos ouvissem. Por favor, acalmem-se todos. Minha esposa está apenas alterada. Sua voz era uniforme, mas com um fio gelado. Ela está grávida e às vezes as emoções a dominam. Não há nada para ver aqui. Ele olhou ao redor esperando cumplicidade, mas as pessoas desviaram o olhar. O gerente não assentiu. O garçom não se moveu. O silêncio após suas palavras soou como uma rejeição. Daniel apertou a mandíbula. Voltou-se para Clara, que continuava imóvel, com os olhos vermelhos e o rosto coberto de lágrimas.
Os lábios dela se moveram levemente, como se quisesse falar, mas o medo a mantinha quieta. Ele odiava aquela expressão, aquela fragilidade, aquele olhar que despertava pena. Ele se inclinou para a frente, apoiando as mãos na mesa, com um tom suave, mas venenoso. Viu o que você fez? Você me fez parecer um monstro na frente de todos. A voz de Clara saiu fraca e quebrada. Você me chutou. Todos viram. Daniel riu, uma risada vazia, sem alegria. Você tropeçou na perna da mesa. Foi só isso. Não exagere. A mulher das pérolas negou de sua cadeira próxima. Eu vi o que aconteceu, sussurrou para o marido. Daniel virou a cabeça bruscamente. Senhora, com todo o respeito, a senhora não viu bem. Minha esposa exagerou. Isso acontece quando ela está sob estresse. Ela tem tido complicações. Suas palavras saíam medidas, polidas. Cada mentira fluía com a facilidade de quem já o havia feito muitas vezes. Os dedos de Clara se entrelaçaram no colo. Ela olhou fixamente para a toalha de mesa, incapaz de levantar a vista. O som do próprio coração ressoava em seus ouvidos. Daniel pegou seu braço com um gesto que fingia ternura, mas apertava demais. Você está fazendo um espetáculo, Clara. Isso não convém a você, nem ao bebê. A respiração dela falhou. Você me machucou, sussurrou. Ele baixou a voz. Se você continuar dizendo isso, as pessoas vão acreditar em você. E aí? Acha que alguém vai se importar quando você contar sobre a sua crise do mês passado? Os olhos dela se encheram de lágrimas novamente. Ele estava reescrevendo a história, torcendo-a como sempre, usando a verdade dela como arma. O gerente deu um passo à frente. Senhor Oliveira, disse em voz baixa, eu acho que seria melhor o senhor e sua esposa saírem por um momento. Daniel sorriu com cortesia, mas sem emoção. Eu aprecio a sua preocupação, mas isso é apenas um mal-entendido. O senhor sabe como é. Pessoas veem uma coisa, pensam outra, é assim que os rumores começam. Ele olhou para as mesas próximas e elevou um pouco a voz, atuando para o público. Eu amo a minha esposa. Ela está esperando o nosso primeiro filho. Jamais faria mal a ela. Não é, Clara? Clara olhou para ele em silêncio. O peso de todos os olhares a esmagava. Ela quis gritar a verdade, contar as noites de gritos, os hematomas escondidos sob as mangas, os pedidos de desculpa vazios que sempre vinham depois, mas não pôde. Sua voz não saía. Daniel inclinou a cabeça, fingindo preocupação. Estão vendo? Ela está apenas sobrecarregada. Hormônios da gravidez. Emocional, nada mais. Alguns clientes se entreolharam com dúvida. Alguns queriam acreditar nele, apenas para aliviar seu próprio desconforto. Outros olhavam para Clara e sabiam a verdade, mas se calavam. Daniel aproveitou o silêncio. As pessoas hoje em dia adoram escândalos. Distorcem tudo por atenção, mas eu e minha esposa estamos bem. Ele colocou uma mão no ombro de Clara, fingindo afeto. Ela estremeceu, e os dedos dele apertaram como aviso. O homem no balcão, com o casaco preto, observava cada movimento. Sua mandíbula se tensionou. Daniel virou-se para o gerente. Podemos ter um pouco de privacidade? Eu não gosto de ser olhado como um animal. A voz do gerente era calma, mas firme. Senhor, não se trata de privacidade. Só queremos garantir que sua esposa esteja segura. O sorriso de Daniel se tensionou. Segura? Do quê? De mim? Ele riu suavemente e balançou a cabeça. Que absurdo! Ele se levantou e ajeitou o casaco. Cada gesto era calculado. Todo o seu corpo dizia: eu ainda estou no controle. Ele se inclinou para o ouvido de Clara. Levante-se.
Nós vamos agora. Os lábios dela tremeram em um sussurro. Por favor, pare. As palavras o atingiram como uma faísca em lenha seca. Sua mandíbula se endureceu. Você adora se fazer de vítima, não é? Do outro lado do salão, os murmúrios retornaram, mais baixos, mas mais afiados. Ele mente, sussurrou alguém. Está manipulando ela. Daniel se voltou para o público, elevando a voz. As pessoas deveriam cuidar dos seus próprios assuntos. Isso é um assunto privado entre marido e mulher. O garçom falou de repente. Senhor, o senhor a machucou. Todos nós vimos. O restaurante voltou a ficar em silêncio. Os olhos de Daniel escureceram. Cuidado com as suas palavras, ele advertiu. O senhor sequer sabe quem eu sou? O jovem garçom engoliu em seco, mas não se moveu. O medo em seu olhar foi substituído por algo diferente. Repulsa. Daniel exalou devagar, tentando recuperar a calma. Olhem, me desculpem se assustei alguém. Eu não deveria ter levantado a voz. Às vezes, eu fico frustrado. Ela não se cuida como deveria. Suas palavras soavam suaves, quase preocupadas, mas cada sílaba estava impregnada de manipulação. Ele olhou para Clara novamente. Diga a eles que você está bem. Ela negou lentamente, com lágrimas caindo pelo rosto. Eu não estou bem. Os olhos dele faiscaram. Ele se inclinou e sussurrou. Se você arruinar esta noite para mim, eu farei você se arrepender pelo resto da sua vida. O homem do casaco preto observava seu reflexo no espelho. Sua mão se moveu em direção ao celular. Clara abaixou o olhar para a toalha de mesa, as lágrimas encharcando o tecido. Ao redor dela, o ar vibrava de tensão. Daniel se endireitou, dirigindo-se ao público novamente. Ela está confusa, está cansada. Tivemos um dia longo. Por favor, continuem desfrutando do jantar. Ele sorriu, impecável, seguro, aparentemente tranquilo. Mas por trás dessa calma, havia uma rachadura. Uma pequena fissura que atravessava seu mundo construído de mentiras. Porque não importava o quão alto ele falasse ou quantas mentiras dissesse, a verdade já estava se espalhando silenciosamente pela internet, gravada em uma dúzia de celulares, sussurrada entre mesas, refletida nos olhos que se recusavam a desviar o olhar. E no fundo do restaurante, o homem do casaco preto pressionou um botão em seu celular e enviou uma mensagem que mudaria tudo. A tensão dentro do mesa de veludo agora era algo vivo. Agarrou-se ao ar como eletricidade antes de uma tempestade. Os garçons se moviam mais devagar. O tinido dos talheres havia desaparecido novamente. Cada som parecia amplificado. O zumbido do ar-condicionado, o estalo distante de uma rolha de champanhe, o suave roçar de uma manga na toalha de mesa. Daniel Oliveira, no entanto, parecia tranquilo. Sentou-se novamente, desta vez com uma calma deliberada. Pegou sua taça de vinho como se nada tivesse acontecido. A máscara havia retornado. O executivo encantador, o homem de poder e elegância, a imagem que ele havia construído por anos. Ele levantou a taça lentamente, com o dedo mindinho erguido em um gesto absurdamente educado para o caos que ele mesmo havia causado. Ele girou o líquido vermelho escuro e olhou para o outro lado da mesa. Clara estava em silêncio, as lágrimas secas marcando linhas em suas bochechas. Seus ombros tremiam sob as alças finas de seu vestido. Daniel sorriu levemente. Viu? É por isso que as pessoas nos interpretam mal. Disse com suavidade, embora sua voz fosse ouvida nas mesas próximas. Elas veem uma coisa pequena, e de repente eu sou o vilão, mas não conhecem a história toda. Clara não respondeu. Seus olhos estavam fixos no prato, no reflexo distorcido de seu rosto sobre a faca de prata.
Daniel deu um gole lento, saboreando o vinho como se degustasse a vitória. Ele se recostou e exalou. Você se lembra da noite em que viemos aqui pela primeira vez? Perguntou em tom quase nostálgico. Você usava aquele vestido branco. Todos olhavam para nós, nos chamavam de casal perfeito. Os dedos de Clara se agarraram à beira da mesa. Os lábios tremeram. Isso foi antes de você mudar, disse em voz baixa. Daniel soltou uma risada breve. Antes de eu mudar? Ou antes de você deixar de ser grata? Os clientes próximos desviaram o olhar, fingindo não ouvir, mas suas palavras enchiam cada canto do lugar. Ele virou um pouco a cabeça para eles e ampliou o sorriso. As pessoas adoram fingir que são moralmente superiores quando não é o casamento delas que está em jogo. Todos pensam que entendem, mas os relacionamentos são complicados. Um homem sacrifica tudo por sua família e um pequeno mal-entendido se transforma em um escândalo. A mulher das pérolas sussurrou para o marido. Ele está falando com todo mundo agora. Daniel a ouviu. Ele sorriu com ironia e ergueu sua taça em um brinde fingido. Pelos mal-entendidos, disse em voz alta, e pelas pessoas que julgam o que não conseguem compreender. Os convidados se mexeram desconfortavelmente. Alguns desviaram o olhar, outros fingiram checar seus celulares. Daniel pousou a taça com um leve som. Voltou-se para Clara, baixando a voz apenas para ela. Você gosta disso, não é? Me fazer parecer mal. Você adora a atenção. Clara negou devagar. Eu só queria jantar, Daniel. Queria paz. Ele riu suavemente, inclinando a cabeça. Paz. Você não a reconheceria nem se estivesse ao seu lado. Suas palavras doeram como um tapa. Ela conteve as lágrimas, tensa, temendo que ele a batesse novamente. Nathan Silveira observava do balcão, sem desviar o olhar. Já havia enviado a primeira mensagem para sua equipe. Agora esperava, gravando em silêncio, enquanto Daniel continuava a quebrar a própria fachada. Daniel se inclinou para a frente, com os cotovelos na mesa, a voz suave e zombeteira. Olhe, Clara, é por isso que você nunca vai sobreviver sem mim. Eu construí esta vida para você. Eu te dei tudo, e é assim que você me paga. Chorando em público e me envergonhando. Ele fez um gesto amplo em direção aos outros. Todos pensam que sou cruel, mas eles não sabem que sou eu quem limpa suas bagunças toda vez que você perde o controle. As mentiras fluíam com facilidade. Sua arrogância crescia a cada palavra. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um cartão de crédito preto, segurando-o entre 2 dedos. Está vendo isso? Isso paga tudo. A casa, o médico, até o vestido que você está usando. Essa é a minha generosidade. Os olhos de Clara se levantaram lentamente. Dinheiro não torna você gentil, sussurrou. O sorriso de Daniel vacilou por um instante. Então ele riu novamente, mais alto. Você sempre foi ingrata. Alguns clientes olharam para a entrada, esperando que alguém interviesse. Ninguém o fez. O restaurante havia se tornado um teatro silencioso. Cada pessoa era um espectador forçado em uma peça que não sabia como terminaria. Daniel pegou o guardanapo e o jogou sobre a mesa. O golpe do tecido contra o prato soou surpreendentemente alto. Ele olhou ao redor, desafiando qualquer um a falar. Eu vou dizer algo a vocês, disse agora se dirigindo a todos. Vocês acham que são melhores do que eu? Acham que agiriam de forma diferente se a esposa de vocês os humilhasse em público? Não se enganem. A audácia deixou todos sem palavras. Até o gerente permaneceu imóvel, com a boca entreaberta. Daniel continuou, marcando cada palavra com ar de autoridade. Eu não sou um monstro. Sou um homem que exige respeito. Isso é algo que as pessoas esqueceram. Ele ajeitou as abotoaduras novamente e olhou para o balcão. Seus olhos encontraram os de Nathan Silveira.
O estranho não desviou o olhar. Daniel sorriu com soberba. Está gostando do show? Perguntou em voz alta. Você tem olhado a noite toda. O homem permaneceu em silêncio, tranquilo, sereno. Daniel ergueu a taça para ele em outro brinde zombeteiro. Para todos os espectadores do mundo, sempre olhando, sem entender nada. O gesto foi recebido com silêncio absoluto. O tinido de taças e os murmúrios que costumavam preencher o mesa de veludo haviam desaparecido. Restava apenas o zumbido da tensão e o som irregular da respiração de Clara. Daniel terminou o vinho e pousou a taça vazia com um baque seco. Agora, se todos já terminaram de olhar, talvez possamos terminar nosso jantar em paz. Mas a paz era uma mentira. Os olhos de Clara se cruzaram com os do estranho por um instante. Naquele olhar, ela não viu pena, mas propósito. Ela sentiu apenas, quase imperceptivelmente. Ela ainda não entendeu o que significava, mas pela primeira vez na noite sentiu algo parecido com esperança. Daniel notou a troca e bufou. Sério, Clara, você acha que algum estranho virá salvá-la? Ninguém virá. Ele estalou os dedos 2 vezes para chamar o garçom. Traga outra garrafa. Algo caro. Estamos celebrando. O garçom hesitou. Celebrando, senhor? Daniel sorriu com frieza. Sim, celebrando a minha paciência. As palavras congelaram o ambiente. No balcão, o homem do casaco preto escreveu uma última mensagem em seu celular antes de guardá-lo no bolso. Ele se levantou lentamente. A cadeira deslizou contra o chão com um som suave. Ninguém notou ainda. Nem Daniel. Nem os outros. Nem mesmo Clara. Mas algo no ar havia mudado novamente. A arrogância que preenchia o salão estava prestes a se encontrar com o peso da verdade. O garçom deixou a nova garrafa de vinho sobre a mesa. Suas mãos tremiam levemente quando a rolha saltou com um estalo que quebrou o silêncio como uma rachadura no vidro. Todos os olhares voltaram-se para Daniel Oliveira, o homem que sorria com uma calma muito controlada, muito segura de si. Ele serviu o vinho em sua taça, ignorando completamente Clara. O vermelho profundo brilhava sob a luz dourada, mas seu reflexo no líquido parecia distorcido e cruel. Ele moveu a taça com preguiça, como se fosse uma noite qualquer. Sabem qual é o problema das pessoas hoje em dia? Disse de repente, elevando a voz para que as mesas próximas ouvissem. Todos estão desesperados para julgar. Pegam um detalhe fora de contexto e transformam em um escândalo. Ninguém respondeu. Todo o restaurante prendeu a respiração. Daniel olhou diretamente para o gerente, que estava a poucos metros, com o celular na mão, hesitando entre o dever e o medo. Guarde isso, ordenou Daniel com frieza. O senhor não precisa ligar para ninguém. Eu sou dono da metade dos prédios, a 1 quilômetro daqui, provavelmente o seu também. O gerente permaneceu imóvel. Seus dedos afrouxaram o celular. Daniel recostou-se na cadeira com um leve sorriso. Poderia ser um único telefonema e seu pequeno emprego desapareceria. O senhor realmente quer verificar? O garçom olhou para o gerente, esperando um sinal, mas não houve. O tom de Daniel ficou mais frio. Pensei que não. Então ele se virou para Clara, seu sorriso desaparecendo. Você já me envergonhou o suficiente por uma noite. Eu disse para você não fazer um escândalo. Os lábios dela tremeram. Você foi quem fez o escândalo, Daniel. Não eu. Ele riu suavemente, pousando a taça na mesa com um leve som. Você está ficando corajosa. Eu me pergunto por quê. Ele seguiu a direção do olhar dela, em direção ao homem do casaco preto que permanecia em silêncio perto do balcão. Seus olhos se cruzaram pela segunda vez. A expressão de Daniel endureceu. Inclinou a cabeça. Ah, eu entendo. Você acha que algum estranho se preocupa com você? Acha que alguém vai salvá-la? Clara negou, com os olhos brilhantes.
Eu só quero que você pare. Parar? Repetiu. Parar o quê? De prover para você? De protegê-la? Você perdeu a razão. Ela abriu a boca para responder, mas ele a interrompeu, elevando a voz para que todos ouvissem. Eu trabalhei a vida inteira para construir algo. Poder, respeito. Você acha que vou deixar você arruinar isso por um mal-entendido? O gerente deu um passo cauteloso à frente. Senhor Oliveira, por favor, vamos nos acalmar. Daniel virou-se para ele bruscamente. Não me diga para me acalmar. O senhor sabe com quem está falando? Ele se levantou de repente, arrastando a cadeira pelo chão. Eu poderia comprar este restaurante antes do café da manhã. Poderia fechá-lo na hora do almoço. Os clientes próximos se mexeram desconfortavelmente. A mulher das pérolas apertou a bolsa contra o peito. Alguém sussurrou. Ele está fora de si. Daniel apontou para a porta. Quem quiser gravar isso, vá em frente. Meus advogados cuidarão disso amanhã. Leis de privacidade, difamação, calúnia, o que for. Eu já processei pessoas mais importantes do que vocês. Um homem em outra mesa murmurou. Agora ele está ameaçando a todos. Daniel ouviu. Você disse algo? Perguntou. O homem negou rapidamente. Daniel riu novamente, um som oco que ecoou nas paredes de mármore. Pensei que sim. Vocês adoram drama, mas nenhum tem a coragem de enfrentar as consequências. Ele voltou a se sentar, respirando com dificuldade. Serviu-se de outra taça, derramando um pouco na toalha branca. A mancha vermelha se espalhou lentamente. Ele não fez o menor esforço para limpá-la. Viu, Clara? Disse com uma suavidade quase carinhosa. É isso que acontece quando você me irrita. Pessoas se machucam, não porque eu queira, mas porque me obrigam a lembrá-las quem manda. A mão de Clara tremia sobre a mesa. Você está se machucando, sussurrou. Ele a ignorou. Eu construí um império do nada. As pessoas me respeitam porque sabem o que acontece se não o fizerem. Ele percorreu o salão com o olhar, parando em cada rosto. E esta noite, todos vocês vão esquecer o que acham que viram. Porque se não o fizerem, eu farei questão de que seus nomes nunca mais apareçam em uma lista de convidados nesta cidade. As palavras retumbaram como um trovão. O garçom perto do balcão cerrou os punhos. O gerente apertou a mandíbula, mas permaneceu calado. O medo tinha a capacidade de manter os homens imóveis. Clara permaneceu imóvel. Sentia o pulso latejando forte em seu pescoço. Podia sentir o gosto do sal das lágrimas secas. Mas sob o medo, algo novo começava a despertar. Uma raiva tranquila, uma descrença no homem que se achava intocável. Daniel voltou a se recostar, mais sereno, quase satisfeito. Está vendo como é fácil? Poder, uma palavra minha e tudo para. Ele olhou para o gerente. Traga-me o cartão do proprietário. Quero falar com ele amanhã sobre o seu pessoal. Alguns parecem ter esquecido como tratar os clientes. O gerente não se moveu. Senhor, por favor, o senhor deveria ir para casa. Daniel sorriu sem alegria. Para casa? Por quê? Eu estou me divertindo. Eu e minha esposa estamos apenas conversando. Uma conversa perfeitamente normal. Ele pegou o celular do bolso. Na verdade, talvez eu faça algumas ligações agora mesmo. Os olhos de Clara se arregalaram de medo. Daniel, por favor, não faça isso. Ele a ignorou, tocando a tela. Vamos ver quem está acordado. O chefe de polícia me deve um favor, o assistente do prefeito também. E o inspetor que aprovou a licença deste restaurante. Ele levantou o olhar para o pessoal que tremia. Todos esquecem muito rápido quem mantém esta cidade de pé. Uma voz baixa foi ouvida do balcão. Pessoas como o senhor não a mantêm de pé, a envenenam. Daniel virou a cabeça. O homem do casaco preto finalmente havia falado. Sua voz era tranquila, firme e perigosa em sua serenidade. Daniel sorriu com escárnio. E quem você pensa que é?
Não é quem eu sou, respondeu o homem. Não ainda. Ele se levantou lentamente, como se estivesse testando o ar. Daniel riu, balançando a cabeça. Mais um herói com um celular e uma bússola moral. Acredite, você não quer se envolver. Os olhos do homem não se desviaram dos dele. Você tem razão. Eu não quero. Mas eu já estou. Um murmúrio percorreu o restaurante. Os celulares se levantaram mais alto, gravando abertamente. Daniel se endireitou, sentindo que perdia o controle do salão. Seu tom soou desesperado sob a arrogância. Eu posso arruinar cada um de vocês! Gritou. Vocês não entendem quem eu sou? Mas o público não se importava mais. O feitiço de poder que ele havia tecido ao seu redor estava se quebrando. E enquanto suas palavras ecoavam inutilmente no salão silencioso, Clara levantou o olhar com olhos firmes e claros. Pela primeira vez em toda a noite, ele não viu medo neles. Apenas compaixão. Por um momento, o silêncio ficou suspenso no ar, denso e pesado. O restaurante que antes vibrava com música e risadas, agora parecia um tribunal esperando por um veredito. Todos os clientes permaneciam imóveis, observando Daniel Oliveira em pé, respirando com dificuldade, o peito subindo e descendo como um homem encurralado por sua própria arrogância. A garrafa de vinho tombou sobre a mesa, derramando lentamente seu conteúdo. A mancha vermelha se espalhou em direção às mãos trêmulas de Clara. Ela não se moveu. Seus nós dos dedos estavam brancos. Sua respiração era superficial. Seus olhos vidrados pelo cansaço. A dor na perna continuava latejando onde ele a havia chutado, mas ela não sentia mais dor. Apenas descrença. Daniel se inclinou sobre ela. Sua voz era afiada, mas baixa, como uma lâmina contra a pele. Você acha que pode me humilhar na frente de todos? Acha que alguém aqui vai ajudar você? Clara não disse nada. Seus lábios estavam secos, seu corpo tenso. O tom dele ficou mais frio. Fale, ela sussurrou. Por favor, pare. Essa única frase foi o suficiente para acendê-lo novamente. Sua mão se lançou para o encosto da cadeira, apertando com tanta força que a madeira rangeu entre seus dedos. O público prendeu a respiração. Parar? Você não tem o direito de me dizer para parar. Ele cuspiu. Você vive na minha casa, veste minhas roupas, come porque eu permito. Você não sobreviveria um dia sem mim. Clara estremeceu ao sentir o rosto dele tão perto, o hálito quente roçando sua bochecha. A luz do lustre brilhava sobre o suor em sua testa. Daniel, ela implorou, você está me assustando. As palavras o atingiram como um desafio. Ele bateu na mesa com o punho. O som ecoou como um tiro. Os pratos tiniram, as taças tombaram e uma se estilhaçou no chão. O gerente correu instintivamente em direção a eles, mas Daniel se virou, com os olhos em chamas. Não se aproxime! Ele gritou. O homem parou no meio do passo. Clara cobriu a barriga, o instinto de uma mãe protegendo o que ainda não havia sido tocado pela crueldade. As lágrimas embaçaram sua vista. Por favor, sussurrou novamente. Não na frente deles. Sua voz estava quebrada, rouca e trêmula. O silêncio se rompeu. As pessoas começaram a se mover. Uma mulher se levantou. Ele tem que parar, disse com voz trêmula, mas firme. Ela está grávida. Daniel se virou para ela. Cuide da sua vida. Um homem na mesa vizinha também se levantou. O senhor não pode falar com ela assim. Daniel o apontou, os olhos arregalados. Sentem-se, todos vocês. Vocês não têm ideia de quem eu sou. Ele olhou ao redor, buscando autoridade, buscando controle, mas só encontrou olhares cheios de julgamento. O poder que ele tinha sobre as pessoas havia desaparecido. Clara tentou se levantar, segurando-se na beira da mesa para manter o equilíbrio. Eu preciso ir.
disse fracamente. Daniel se interpôs na frente dela, bloqueando a passagem. Você não vai a lugar nenhum? Ele a agarrou pelo pulso. Os dedos afundaram em sua pele. Ela soltou um gemido de dor. Esse som, puro e dilacerante, foi a faísca final. O garçom que estava filmando em silêncio no fundo do salão largou a toalha e deu um passo à frente. Solte-a, senhor! Daniel o fulminou com o olhar. Não se meta! O garçom não se moveu. O senhor está machucando ela! O restaurante explodiu em murmúrios. Várias pessoas pegaram seus celulares e começaram a gravar abertamente. A voz de Clara tremeu. Por favor, Daniel, todos estão olhando para você. Ele olhou ao redor e compreendeu que era verdade. Cada celular apontava para ele. Cada rosto mostrava o mesmo horror. Ele soltou o pulso dela de repente, empurrando-a como se fosse algo sujo. Ela tropeçou para trás e a cadeira caiu no chão. O som do baque ecoou por todo o salão. Por um segundo, ela ficou parada, atordoada, uma mão na barriga e a outra buscando apoio na mesa. Então seu corpo cedeu. Ela caiu de joelhos, o chão de mármore frio sob suas palmas. Ouviram-se suspiros. Uma mulher gritou. Daniel ficou imóvel. Seus olhos se arregalaram em descrença. O mundo ao seu redor ficou embaçado. Ele não tinha a intenção de empurrá-la com tanta força, ou assim ele disse a si mesmo. Mas o dano já estava feito. O garçom ajoelhou-se ao lado de Clara, com voz urgente. Senhora, está machucada. Fique quieta. Alguém chame uma ambulância. Clara negou fracamente. Não para o hospital. Ainda não, por favor. O gerente falou em seu rádio, a voz trêmula. Precisamos de assistência médica urgente no Mesa de Veludo, centro. Daniel estendeu a mão, como se pudesse consertar o que havia acontecido. Clara, levante-se. Eu não queria. Ela olhou para ele com uma nova clareza. Você sempre quer. Ele ficou paralisado, com a boca aberta, sem encontrar resposta. O garçom a ajudou a se sentar em uma cadeira, cobrindo seus ombros com o casaco. Você está segura agora, disse suavemente. A respiração de Daniel acelerou. Ele apontou para o pessoal com um dedo acusador. Se algum de vocês publicar esses vídeos, eu vou processá-los até a ruína. Vocês entendem? Vão perder tudo. O murmúrio do público aumentou. Os celulares já estavam subindo os vídeos. As telas brilhavam como pequenos tribunais. Parem de gravar! Ele gritou. Isso é assédio! Ninguém lhe deu ouvidos. A mulher das pérolas se levantou novamente. Sua voz tremia, mas soava forte. O Senhor fez isso. Todos nós vimos. O mundo de Daniel começou a desmoronar. As paredes pareciam se fechar. Os murmúrios se transformaram em sussurros de repulsa. Nathan Silveira finalmente se levantou. Caminhou lentamente em direção ao centro do caos, tranquilo no meio da tempestade. Seu rosto era impenetrável. Os olhos de Clara se cruzaram com os dele por um instante e ela o reconheceu. Era o mesmo homem que havia observado em silêncio, com uma presença firme e sem medo. Daniel notou a troca e zombou. Quem você pensa que é? Mais um simpatizante? Quer bancar o herói? O homem parou a poucos metros. Sua voz era serena, profunda e firme. Eu só quero que você pare de fazer mal. Daniel soltou uma risada nervosa, com a voz quebrada. Você não sabe do que está falando. O olhar do homem não vacilou. Eu sei exatamente do que estou falando. Uma nova tensão percorreu o lugar. Até o pessoal parou de se mover. O silêncio era insuportável. Daniel olhou ao redor, desesperado para recuperar o controle. Mas já era tarde demais. Seu poder, sua compostura, suas mentiras, tudo havia se estilhaçado com a imagem de sua esposa de joelhos. Com os olhos de todas as testemunhas,
com as câmeras que haviam gravado tudo. Ele murmurou algo e deu um passo para trás. A realidade do que havia feito começava a se instalar. Clara permaneceu sentada, sua respiração mais estável. O garçom segurava a mão dela. O público formava uma barreira silenciosa entre ela e Edmond Daniel. Pela primeira vez que Benoît ele parecia pequeno. O homem do casaco preto virou-se ligeiramente para o pessoal. A polícia já está vindo, disse em voz baixa. Ninguém sai até eles chegarem. Daniel piscou, atônito. Quem diabos é você? O homem o encarou com calma. Você saberá em breve. O salão voltou a ficar em silêncio. Clara fechou os olhos e exalou com um tremor. O som das sirenes começou a ser ouvido ao longe. Dentro do mesa de veludo, o pesadelo ainda não tinha terminado, mas algo havia mudado. Pela primeira vez naquela noite, Daniel Oliveira não estava mais no comando. As sirenes lá fora soavam cada vez mais alto. Seu eco se infiltrava pelas paredes de vidro do mesa de veludo. Lá dentro, o tempo parecia parado. Os garçons permaneciam nos cantos, os clientes imóveis, o ar carregado de tensão e expectativa. Clara Mendes estava sentada em uma cadeira perto da mesa tombada, com um casaco sobre os ombros. Sua respiração era curta, mas agora constante. As lágrimas haviam secado, deixando linhas aladas sob seus olhos. Suas mãos repousavam sobre a barriga em um gesto protetor. Pela primeira vez em toda a noite, ela não tremia mais. Daniel Oliveira caminhava de um lado para o outro, o rosto pálido de descrença. Murmurava para si mesmo, em voz baixa, falando também ao público silencioso que se recusava a desviar o olhar. Isso é loucura. Todos estão exagerando. Ela está bem. Ela só caiu. Foi só isso. Ninguém acreditou nele. O silêncio coletivo era uma acusação mais forte do que qualquer palavra. Nathan Silveira permaneceu no centro do salão, sereno e vigilante. Ele ainda não dizia nada, mas sua presença era como uma âncora que impedia o caos de transbordar. Olhou uma vez para Clara, como se lhe dissesse sem palavras que ela estava segura, que alguém finalmente estava do lado dela. Daniel notou o olhar e cerrou os punhos. O que é isso? Você acha que pode se meter no meu casamento? Acha que me conhece? Os olhos do homem permaneceram frios. Eu não preciso conhecer você. Eu já vi o suficiente. Daniel soltou uma risada amarga. Mais um estranho moralista. Você não tem ideia de quem eu sou. Eu vou destruir você por isso. A voz de Clara quebrou o silêncio. Pare de falar. Todos se viraram para ela. Seu tom não era alto, mas era firme. Pela primeira vez naquela noite, Daniel parou. Ela se endireitou lentamente, ignorando a dor na perna. O salão prendeu a respiração novamente. Sua voz era suave, mas segura. Você não vai mais controlar isso. Daniel piscou, desconcertado. Clara, sente-se. Você está se envergonhando. Ela balançou a cabeça. Não, Daniel. Quem se envergonhou foi você. As palavras o atingiram mais forte do que um tapa. Ele abriu a boca, mas nada saiu. Clara se apoiou na mesa, sua voz mais clara. Por anos você me disse que eu era fraca, que eu não podia viver sem você. Você mentiu. Um murmúrio percorreu o salão. A mulher das pérolas assentiu suavemente, sussurrando para o marido. Ela está enfrentando ele. O rosto de Daniel ficou vermelho. Você está cometendo um erro. Você acha que essas pessoas se preocupam com você? Amanhã elas já terão esquecido. Os olhos de Clara se fixaram nos dele. Talvez, mas eu não vou me esquecer de mim. Ele deu um passo em direção a ela, mas Nathan Silveira se adiantou, colocando-se entre os dois. Sua voz era tranquila, mas firme. Fique onde está. Daniel hesitou. Havia algo no tom dele que o forçou a parar. Clara respirou fundo. Você sempre fala sobre poder. Mas olhe ao seu redor, Daniel.
Todos estão observando você. Eles não têm medo de mim. Eles têm medo de você. Sua voz tremeu, mas não quebrou. Cada palavra caía com o peso da verdade. Daniel apertou a mandíbula. Eu te dei tudo. A casa, o dinheiro. O sobrenome Oliveira significa algo nesta cidade. Ela negou devagar. Costumava significar. Ele riu com amargura. Você acha que ir embora te torna forte? Acha que alguém vai apoiar você depois disso? Clara levantou um pouco o queixo. Eu não preciso de apoio. Eu só preciso de liberdade. O silêncio voltou a preencher o lugar. O som das sirenes lá fora diminuía, como se o mundo inteiro estivesse ouvindo. O garçom que a havia ajudado antes murmurou. Muito bem. Clara endireitou os ombros. A dor ainda estava lá, mas algo dentro dela havia mudado. O medo que antes a havia mantido calada havia se transformado em força. Daniel tentou rir. Isso é ridículo. Você acha que algumas palavras vão mudar alguma coisa? Amanhã terei todos os advogados da cidade me ligando. Nathan Silveira falou novamente, com voz serena. Talvez você devesse parar de se preocupar com advogados e começar a se preocupar com o que você já fez. Daniel o encarou com raiva. Você está se divertindo, não é? Eu não me divirto com a violência, respondeu o homem. Mas eu vi homens como você a vida toda. Você acha que o dinheiro o torna intocável? Não é o caso. Daniel o apontou com um dedo trêmulo. Você não sabe com quem está falando. O homem deu mais um passo. Sim, eu sei. A segurança em seu tom fez Daniel recuar. A arrogância que o havia sustentado a noite toda desmoronava pouco a pouco. Clara olhou para os rostos ao seu redor. Pessoas que haviam testemunhado sua humilhação, seu medo, sua dor. E pela primeira vez, ela não sentiu vergonha. Sentiu-se compreendida. Ela voltou o olhar para Daniel. Sua voz foi mais suave. Você disse que ninguém acreditaria em mim, mas eles acreditam. Todos viram. Daniel tentou falar, mas sua garganta ardia. As palavras ficaram presas entre a negação e o remorso. Você disse que eu não era nada sem você, continuou ela. Mas olhe para mim, Daniel. Eu ainda estou de pé. Os convidados começaram a sentir o silêncio se transformar em apoio. A mulher das pérolas aplaudiu uma vez, timidamente, e outros a seguiram com gestos discretos, mas sinceros. A voz de Daniel quebrou o momento. Isso não acabou. Você não pode ir embora e fingir que nada aconteceu. Clara sustentou o olhar dele. Você está certo. Eu não posso mais fingir. Ela inspirou, a mão ainda sobre a barriga. Eu não vou mais fingir que você é um bom homem. O garçom deu um passo mais perto dela. O gerente se moveu em direção à entrada, fazendo um sinal. A polícia havia chegado. As luzes azuis se refletiram nas paredes de vidro do restaurante, tingindo o rosto de Daniel. Ele se virou para elas, desesperado. Eles estão cometendo um erro. Eu não fiz nada. Eu sou a vítima aqui. O homem do casaco preto cruzou os braços. Não, você não é. Não esta noite. Os olhos de Daniel percorreram o salão, procurando alguém que o defendesse, mas não restava mais ninguém. A voz de Clara voltou, baixa, mas firme. Você me ensinou a calar a boca, Daniel, mas eu não vou mais ficar em silêncio. Os policiais entraram no restaurante. Seus passos ressoaram no mármore. Daniel recuou instintivamente, sua confiança desmoronando a cada segundo. Clara não se moveu. Permaneceu ereta, tranquila, observando enquanto os agentes se aproximavam dele. O medo que antes a dominava havia desaparecido. Pela primeira vez, ela não era a vítima. Era a testemunha, a sobrevivente, a mulher que finalmente havia falado. E enquanto a voz de Daniel se elevava em protesto, abafada pelo som das algemas se fechando, Clara permaneceu em silêncio, com o olhar firme
e o espírito intacto. O som dos rádios policiais encheu o ar, sua estática se misturando ao murmúrio que ainda restava entre os presentes. As luzes azuis e vermelhas piscavam através das paredes de vidro do restaurante, projetando sombras em movimento sobre o chão. Todos os clientes permaneciam imóveis, com a atenção fixa no homem que finalmente havia perdido tudo o que acreditava poder controlar. Daniel Oliveira estava em pé, incrédulo, o rosto pálido e coberto de suor sob a luz intensa. Seu terno caro parecia amassado, a gravata torta, e a compostura que ele um dia teve havia desmoronado em puro pânico. Os agentes se aproximavam com cautela, um deles com a mão perto das algemas. "Senhor, afaste-se, por favor", disse o primeiro oficial com firmeza. Daniel levantou as mãos, a voz tremendo entre a raiva e o desespero. "Vocês estão cometendo um erro. Vocês não sabem quem eu sou. Eu posso resolver isso." O agente respondeu em tom seco. "Vamos esclarecer isso na delegacia." Clara estava sentada por perto, as mãos apoiadas suavemente sobre a barriga. Ela parecia exausta, mas seus olhos estavam claros agora. Havia parado de tremer. Ao seu redor, os garçons e os clientes formavam um círculo silencioso, cheio de empatia e descrença. Nathan Silveira deu um passo lento à frente. Até aquele momento, ele havia sido apenas um observador, sereno e distante, mas algo na situação havia mudado. Sua voz quebrou o silêncio, firme, mas controlada. "Antes que o levem", disse ele, "há algo que precisam saber." Os agentes se viraram para ele. Um deles franziu a testa. "E quem é o senhor?" O homem enfiou a mão no bolso interno do casaco e tirou uma carteira preta. Ele a abriu, mostrando um distintivo prateado que brilhou sob a luz do lustre. O logotipo gravado nele fez os oficiais se entreolharem surpresos. "Meu nome é Nathan Silveira. Eu sou um agente federal disfarçado, há mais de um ano investigando Daniel Oliveira." O público prendeu a respiração. Até os garçons se entreolharam, atônitos. Daniel ficou imóvel. "Isso é impossível! Você está mentindo!" Os olhos de Nathan não se moveram. "Eu não minto, Sr. Oliveira, e muito menos em público." Ele avançou um passo, sua voz baixa, mas cheia de autoridade. "Ele tem lavado dinheiro através de empresas de fachada, em nome de sua esposa. Ele pensou que ninguém notaria, mas nós notamos." Os olhos de Clara se arregalaram. As palavras a atingiram como uma onda. Ela olhou para Daniel. Sua voz mal era um sussurro. "Meu nome? Você usou meu nome?" Daniel se virou para ela, sem cor no rosto. "Clara, por favor, eu posso explicar." Nathan negou devagar. "Não se incomode. Nós rastreamos cada transação, cada transferência para o exterior, cada pagamento disfarçado de operação imobiliária. Esta noite não é apenas sobre abuso, Sr. Oliveira. É sobre expor a verdade." Daniel deu um passo para trás, tremendo. "Vocês não podem provar nada." Nathan levantou seu celular. A tela brilhava fracamente, mostrando uma transmissão ao vivo. "Nós já provamos. Todos os arquivos estão salvos. Cada mensagem arquivada. A verdade sempre sobrevive à arrogância." Ele virou o celular para que Daniel pudesse ver. "E toda a cidade saberá amanhã de manhã." O peso dessas palavras esmagou a última faísca de desafio em Daniel. Seus ombros caíram. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Os oficiais se aproximaram. "Senhor, o senhor tem que nos acompanhar." A voz de Daniel falhou, uma mistura de raiva e desespero. "Vocês não podem fazer isso comigo. Eu construí tudo. Eu sou esta cidade." Nathan manteve a calma. "O senhor era. Agora é apenas mais um homem que achou que o dinheiro podia comprar o silêncio." Um dos agentes pegou suas mãos e colocou as algemas com um clique metálico.
O som ecoou no restaurante, final e irreversível. Clara observou em silêncio, prendendo a respiração. O homem que antes a dominava, que a fazia ter medo de falar, estava agora impotente na frente de todos que ele tentou impressionar. Daniel olhou para ela uma última vez, a voz rouca. Clara, por favor, me ajude. Diga a eles que isso é um erro. Ela olhou nos olhos dele, o rosto sereno. Você sempre disse que ninguém acreditaria em mim. Agora ninguém acredita em você. Ele estremeceu como se ela o tivesse atingido. Os oficiais o conduziram para a saída. As câmeras dos presentes seguiram cada passo. A luz externa o envolveu até que ele desapareceu entre as sirenes. Nathan exalou devagar e guardou o distintivo no casaco. A tensão no ambiente começou a se dissipar, substituída por murmúrios e suspiros de alívio. O gerente se aproximou com cautela. Senhor, nós não tínhamos ideia de quem o senhor era. Nathan assentiu levemente. Vocês fizeram a coisa certa. Obrigado por protegê-la. Ele se voltou para Clara, com voz mais suave. Você está bem? Ela assentiu lentamente. Acho que sim. Eu não consigo acreditar que isso é real. Nathan se inclinou um pouco para olhá-la nos olhos. Acabou. Ele não poderá mais machucá-la. Os lábios dela tremeram. Você sabia de tudo o tempo todo? Ele hesitou por um instante. Nós suspeitávamos, mas precisávamos de provas. Esta noite conseguimos mais do que o suficiente. Ela abaixou o olhar para as mãos. Você estava monitorando ele. Eu estava monitorando ele, respondeu Nathan com calma. Mas eu também estava observando você, como você suportava tudo, como você continuava protegendo seu filho. Você é mais forte do que pensa. Uma lágrima escorreu pela bochecha dela. Ela a enxugou rapidamente. Eu pensei que só precisava sobreviver. Eu não sabia que podia lutar. Nathan sorriu levemente. Você lutou esta noite, Clara. Você se levantou quando ele queria ver você de joelhos. Essa é uma força que não pode ser comprada. Os presentes começaram a se retirar. Alguns se aproximaram dela em silêncio, oferecendo palavras de apoio antes de sair. A mulher das pérolas colocou uma mão no ombro dela. Você foi corajosa, disse em voz baixa. Nunca se esqueça disso. Quando os últimos convidados saíram, o restaurante voltou a ficar em calma. Os vidros quebrados foram recolhidos, as luzes baixaram, e apenas o murmúrio distante da cidade era ouvido lá fora. Clara olhou para Nathan, exausta. O que vai acontecer agora? Ele se endireitou. Você dará sua declaração aos agentes, depois será levada para um lugar seguro. Há um programa de proteção para vítimas de crimes financeiros e domésticos. Você não estará sozinha. Ela assentiu, mal sussurrando. Obrigada. Nathan olhou para a porta por onde Daniel havia sido levado. Sua voz se tornou mais séria. Homens como ele acham que são intocáveis, mas a verdade sempre os alcança. Clara seguiu o olhar dele, uma luz tênue de paz surgindo em seu rosto. Pela primeira vez em anos, ela podia respirar sem medo. Nathan ofereceu a mão para ajudá-la a se levantar. Ela hesitou por um instante, depois a pegou. O aperto dele era firme, seguro e gentil. Enquanto caminhavam em direção à saída, as luzes da cidade se refletiam nas janelas, brilhantes e cheias de vida. O ar noturno lá fora estava fresco e tranquilo. A tempestade finalmente havia terminado, e quando a porta do mesa de veludo se fechou atrás deles, Clara soube que sua vida havia mudado para sempre. As manchetes vieram primeiro. Ao amanhecer, o nome de Daniel Oliveira estava em todos os lugares. As gravações do Mesa de Veludo tinham se espalhado por todas as redes sociais antes do nascer do sol. Uma dúzia de ângulos mostravam seu rosto, sua voz, o momento exato em que Clara lhe implorava e quando ele era algemado na frente de todo o restaurante. Em questão de horas, a história se tornou um incêndio impossível de conter.
Magnata imobiliário Daniel Oliveira, preso por agressão e fraude. O colapso de um CEO filmado em câmera. Esposa grávida salva por milionário disfarçado. Cada manchete era uma ferida impossível de esconder. Em uma cela, Daniel estava sentado em um banco de metal, a cabeça entre as mãos. O zumbido das luzes fluorescentes ressoava sobre ele. As paredes frias, antes invisíveis, agora o asfixiavam. Ele repetia para si mesmo que era temporário, que seus advogados chegariam a qualquer momento, que seu nome ainda tinha poder. Mas o silêncio da cela lhe dizia o contrário. Quando os guardas finalmente entraram, o conduziram por um corredor estreito até uma sala de interrogatório. Nathan Silveira já o esperava, sentado em frente a uma mesa metálica, com uma pasta aberta cheia de documentos e fotografias. A voz de Daniel soava rouca. Vocês não têm o direito de fazer isso comigo. Eu conheço meus direitos. Vocês não podem me manter aqui. Nathan não levantou o olhar imediatamente. Falou em tom tranquilo, sem se alterar. Você não está aqui por minha causa. Você está aqui por suas decisões. Daniel bateu na mesa com a mão. Isso é uma armadilha. Você acha que pode me arruinar com um vídeo? Nathan fechou a pasta com calma. Não foi um único vídeo. Foram anos de mentiras. Você só facilitou para o mundo ver quem você realmente é. Daniel recostou-se na cadeira, pálido, mas furioso. Você acha que isso te torna um herói? Você não sabe o que é construir algo do zero. Pessoas como eu não desistem. Nathan o observou por um momento. Você não construiu nada, Daniel. Você destruiu. Você usou as pessoas, até sua esposa, para se sentir poderoso. Você não criou um império. Você criou uma prisão. Pela primeira vez, Daniel não respondeu. Ele abriu a boca, mas não encontrou palavras. Nathan se levantou, recolhendo os documentos. Seu advogado chegará em breve, mas não perca o tempo dele negando o que já é público. A voz de Daniel falhou. Você acha que ela ficará melhor sem mim? Aquela mulher não seria nada se não fosse por mim. Nathan parou na porta. Sua voz ficou mais fria. Talvez, mas agora ela terá paz. E paz é algo que você nunca pôde comprar. A porta se fechou atrás dele com um baque metálico. Lá fora, a cidade seguia seu curso. As ações da Oliveira Holdings despencaram antes da abertura do mercado. Os sócios cancelaram contratos. Os bancos congelaram suas contas. Os membros do conselho se distanciaram com comunicados cheios de frases como profundo pesar, a investigação interna. Seu império, antes intocável, era agora um castelo de cartas desmoronando sob o próprio peso. Em sua residência temporária, Clara via as notícias em silêncio. A luz da manhã filtrava pelas persianas e iluminava seu rosto. A voz da apresentadora era serena e profissional ao falar sobre a prisão, os crimes financeiros e o vídeo viral que havia chocado o país. Clara desligou a TV. O silêncio que se seguiu era estranho, mas tranquilo. Ela bebeu um gole de chá que já havia esfriado e olhou para as mãos. Pela primeira vez, elas não tremiam. Seu celular vibrava com mensagens. Jornalistas, parentes distantes, amigos de anos atrás. Ela não respondeu a nenhum. Em vez disso, ela se aproximou da janela. Lá fora, a cidade parecia diferente. Continuava viva, mas mais leve. A porta se abriu suavemente atrás dela. Nathan entrou com uma pasta na mão. Eu pensei que você gostaria de ver isto, disse ele. Clara se virou. O que é? Ele lhe entregou a pasta. Dentro havia documentos legais, depoimentos de testemunhas e uma notificação judicial. Seu nome aparecia claramente no topo. É o registro formal, explicou Nathan. Você agora é oficialmente a acionista majoritária. Tudo o que ele colocou em seu nome volta para você. Clara olhou os papéis,
sem compreender totalmente. Eu não quero o dinheiro dele, sussurrou. Nathan assentiu. Você não tem que ficar com ele, mas você deve decidir o que fazer com ele. Talvez algo de bom possa sair do que ele queria controlar. Seus olhos se suavizaram. Algo como o quê? Talvez uma fundação, sugeriu Nathan. Para mulheres que não podem ir embora, para aquelas que acham que o silêncio é a única saída. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Ela assentiu devagar. Eu gosto dessa ideia. Nathan sorriu levemente. Então nós a faremos acontecer. Ela se sentou no sofá, ainda segurando os papéis. É estranho. Ele decidia tudo. O que eu vestia, o que eu dizia, até como eu devia sorrir. E agora? Clara levantou o olhar para ele. Agora eu decido o que importa. O silêncio que se seguiu foi gentil. Lá fora, o sol brilhava sobre os edifícios que um dia pertenceram a Daniel. A cidade não havia mudado, mas ela sim. Do outro lado da cidade, na prisão do condado, Daniel estava sozinho novamente. Os guardas o haviam deixado após o interrogatório. As luzes piscavam, projetando sombras longas no chão. Ele esfregava as têmporas, perdido entre a raiva e a descrença. Ele ainda ouvia a voz de Clara em sua cabeça, serena e definitiva. Você sempre faz isso de propósito. Ele tentou afastá-la, mas não conseguiu. Ele pensou nas câmeras, nos olhares, no momento em que compreendeu que o mundo havia se voltado contra ele. As mesmas pessoas que antes o aclamavam, agora amaldiçoavam seu nome. Seu império havia desaparecido, deixando-o sozinho com seu reflexo na janela da cela. Um guarda passou pela porta. Ligação telefônica, Oliveira, disse ele. Daniel hesitou, depois pegou o fone. Do outro lado, a voz de seu advogado soava cansada. O conselho votou contra você. A evidência é esmagadora. Podemos tentar um acordo, mas você enfrenta várias acusações. Fraude, evasão fiscal, agressão doméstica. Prepare-se. Daniel apertou o telefone. Isso não pode estar acontecendo. Já está acontecendo, respondeu o advogado antes de desligar. Ele ficou olhando para a parede, ouvindo o zumbido da eletricidade. O silêncio era mais alto do que qualquer som. Pela primeira vez, não havia admiradores, nem funcionários, nem ninguém para impressionar. Apenas a verdade que ele tentou enterrar. Na cidade, Clara dobrou cuidadosamente os documentos e os colocou de lado. Respirou fundo e sorriu suavemente. O pesadelo estava terminando e algo novo estava começando. Nathan, parado perto da porta, observava-a em silêncio. Você fez o mais difícil, disse ele. Você o enfrentou. Clara assentiu. Talvez, mas eu ainda estou aprendendo a viver sem medo. Ele sorriu. É aí que a liberdade começa. Lá fora, o sol do meio-dia se elevava no horizonte. Pela primeira vez em anos, Clara Mendes sentiu o calor sem estremecer. Seu passado havia entrado em colapso, mas entre as ruínas, ela havia encontrado algo mais profundo. Ela mesma. O tribunal estava em silêncio quando o veredito foi lido. O leve zumbido dos ventiladores preenchia o espaço entre cada palavra da juíza. Daniel Oliveira estava sentado à mesa de defesa, com o rosto pálido e vazio. O homem polido de antes havia se reduzido a uma sombra do que foi. Seu terno caro parecia deslocado em frente aos bancos de madeira e às paredes cinzentas. Senhor Oliveira, disse a juíza com voz serena e firme, o senhor está condenado a 15 anos de prisão federal por agressão agravada, fraude fiscal e manipulação financeira. Além disso, todas as propriedades obtidas por meio de transações ilegais serão confiscadas. O bater do martelo soou como um último batimento. Daniel estremeceu, mas não levantou o olhar. Na primeira fila, Clara permanecia imóvel, com as mãos cruzadas no colo.
Ela não chorou. Já havia derramado todas as suas lágrimas meses atrás. Agora, ela apenas respirava. Cada respiração era uma pequena vitória, um lembrete silencioso de que sobreviver era possível. Nathan Silveira estava ao lado dela, sereno como sempre. Ele não disse nada. Algumas verdades não precisam de palavras. Quando os guardas levaram Daniel, ele virou a cabeça apenas uma vez. Seus olhos encontraram os de Clara por um instante. Não havia pedido de desculpa, nem remorso, apenas a descrença de um homem que não aceitava que o mundo tinha continuado sem ele. Ela não desviou o olhar. Não sentia mais raiva, apenas libertação. Lá fora, o ar estava quente e luminoso. Um grupo de repórteres se aglomerava atrás das grades, com câmeras prontas e vozes lançando perguntas. Clara parou no topo das escadas do tribunal, a luz do sol iluminando seu cabelo e a cidade se estendendo à sua frente. Nathan disse em voz baixa: "Você está pronta para ir para casa?" Ele assentiu. "Vamos." Eles caminharam juntos em meio à multidão, deixando o barulho para trás. Não se tratava mais de fama ou manchetes. O mundo teve drama suficiente. O que restava era silêncio. As semanas se passaram. A cidade seguiu seu curso, como sempre. A história de Daniel se tornou mais um aviso no ciclo interminável de notícias. Mas para Clara, a vida não voltou a ser a mesma. Transformou-se em algo novo, algo verdadeiro. Suas manhãs começavam com risadas suaves. Seu filho, nascido um mês após o julgamento, era o centro dessas risadas. Ela o chamou de Evan. O nome significava luz, e toda vez que o pronunciava, ela sentia que era uma oração respondida. Seu apartamento era pequeno, mas luminoso. A luz do sol filtrava pelas cortinas brancas e aquecia o chão de madeira. Não havia mármore, nem lustres caros, nem serviço doméstico, apenas paz. Uma manhã, Clara estava sentada perto da janela, observando Evan dormir em seu berço. O ritmo suave de sua respiração preenchia o quarto. Sua xícara de café havia esfriado, mas ela não se importava. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Nathan. "Reunião às 10? Ela sorriu e respondeu: "Estarei lá." Às 10 em ponto, Clara entrou em um prédio no centro, onde uma placa dizia Fundação Mendes para Mulheres e Crianças. No início, o nome lhe pareceu estranho, mas Nathan havia insistido. "Você está recuperando o que ele tirou de você", ele disse. "Que seu nome sirva como um lembrete do que significa a mudança." Lá dentro, as paredes estavam cobertas de fotos de sobreviventes. Mulheres que haviam deixado lares abusivos. Mães que haviam reconstruído suas vidas. Crianças que voltavam a sorrir. Clara caminhou pelo corredor, cumprimentando os voluntários, parando para falar com uma jovem que segurava um bebê. A mulher tinha os olhos cansados, mas cheios de esperança. "A senhora me salvou", disse ela em voz baixa. Clara balançou a cabeça. "Não, você se salvou. Eu só dei a você um lugar para começar." Nathan estava parado perto da porta do escritório principal, observando-a com um leve sorriso. "Você está ficando boa nisso", disse ele. Ela se virou para ele. "Eu ainda fico nervosa quando falo com elas." "É porque você se importa", ele respondeu. "E é isso que a torna diferente." Ela sorriu, o olhar suave. "Eu não me sinto diferente. Eu só me sinto livre." Nathan assentiu. "É assim que a liberdade deve ser." Ele lhe entregou uma pasta. "A junta aprovou o novo programa de subsídios. É o suficiente para abrir mais 3 abrigos no próximo ano." Os olhos dela se iluminaram. "Mais 3? Ele assentiu. "Vamos anunciar isso esta noite na gala. E antes que você diga não, você fará o discurso.
Você merece. Clara soltou uma leve risada. Eu temia que você dissesse isso. Naquela noite, a cidade brilhava sob uma luz dourada. A gala foi realizada em um salão reformado com vista para o horizonte. A mesma cidade que antes a havia desprezado, agora era testemunha de seu renascimento. O lugar estava cheio de pessoas. Doadores, sobreviventes, defensores. Música suave tocava, e o tinido dos copos havia substituído o som do medo. Quando chegou o momento, Nathan a apresentou. Esta noite celebramos a resiliência, e ninguém a incorpora melhor do que Clara Mendes. O aplauso foi caloroso e sincero. Clara subiu ao pequeno palco. Ela parou por um instante. As luzes eram suaves em seu rosto. O público a olhava com gentileza e expectativa. Ela respirou fundo. Há um ano eu pensei que minha vida tinha acabado. Começou ela. Eu pensei que o silêncio era a única forma de sobreviver. Mas eu aprendi que o silêncio não protege você. Apenas protege aqueles que a machucam. Essa é a verdade fundamental que eu carrego hoje. O medo não é uma proteção. É uma prisão. Eu perdi tudo o que achava que precisava. E então eu entendi que o que realmente importa não pode ser comprado ou tirado. É a paz. É a segurança. É a coragem de começar de novo. O salão ficou em silêncio, exceto pelo leve zumbido do ar-condicionado e alguns soluços na plateia. Clara sorriu com ternura. Se você está aqui esta noite e tem medo, se você acha que ninguém acreditará em você, eu quero que você saiba que você não está sozinha. A ajuda existe, a esperança é real, e você merece viver. O público se levantou em aplausos. Nathan, no fundo, aplaudia em silêncio, com uma expressão de orgulho sereno. Quando a música voltou a tocar, Clara desceu do palco. Alguns convidados se aproximaram para agradecê-la, mas ela procurou algo diferente. A varanda aberta com vista para a cidade. Ela saiu. O ar noturno estava fresco. As estrelas brilhavam sobre as luzes do horizonte. Pela primeira vez em anos, ela deixou o silêncio envolvê-la completamente. Nathan a acompanhou, parado ao lado dela, sem dizer uma palavra. As luzes da cidade se refletiam no vidro, banhando os dois em tons dourados. Clara olhou para ele, com voz suave. Você acha que as pessoas podem realmente mudar? Ele observou o horizonte. Eu acho que as pessoas podem escolher se tornar quem estavam destinadas a ser. Ela sorriu. Então, acho que eu finalmente fiz isso. Lá dentro, a música continuava. As risadas enchiam o salão. A noite prosseguia, mas para Clara bastava estar ali, respirando livre, sabendo que o mundo não a tinha mais como prisioneira. Debaixo da varanda, o estandarte da fundação tremulava com o vento. Às vezes, o ato mais corajoso é pedir ajuda. E enquanto as luzes da cidade brilhavam sob ela, Clara Mendes finalmente compreendeu. A justiça não era sobre punição, era sobre recuperar a vida. E naquela noite, ela havia conseguido.